A história começa de forma inesperada, quando Nux, um homem de 35 anos, acaba sendo atingido por um caminhão no meio da estrada. Ele sente uma dor intensa por todo o corpo, e pouco tempo depois, perde a consciência. Tudo acontece muito rápido, sem que ele consiga entender direito o que está acontecendo. De repente, Nux acorda assustado, acreditando que tudo não passou de um pesadelo. Ainda suado e confuso, ele começa a observar ao redor e percebe que está em um lugar totalmente desconhecido. O quarto é simples, feito de madeira, limpo, mas com poucos móveis, mostrando que quem mora ali não tem uma vida fácil. O medo toma conta dele. Nux começa a se perguntar se foi sequestrado, mas logo descarta essa ideia, achando que não teria motivo para alguém fazer isso com ele. Então, outra possibilidade começa a surgir. Talvez tudo aquilo tenha sido real, e ele realmente tenha sido atingido pelo caminhão. Ele leva a mão à cabeça e sente um inchaço, o que o faz acreditar que alguém pode tê-lo socorrido. Logo, sua mente já começa a pensar nos problemas do mundo real, como contas de hospital, e a necessidade de trabalhar ainda mais para pagar tudo, até imaginando que teria que deixar seus hobbies de lado por um bom tempo. Mas, no meio dessa preocupação, algo muito estranho chama sua atenção. Ao olhar melhor para as próprias mãos, ele percebe que estão diferentes, mais claras, mais finas. Suas roupas também não são as mesmas de antes. Quando toca o rosto, nota que sua barba sumiu e que sua aparência parece ter mudado completamente. Nesse momento, Nux percebe que algo muito maior e mais estranho do que um simples acidente pode ter acontecido com ele. Ao perceber que sua barba havia sumido e que seu rosto parecia diferente, uma ideia maluca começa a se formar na cabeça de Nux. Aos poucos, a confusão vira empolgação. Ele corre até a porta, sai do quarto, respira fundo e observa tudo ao redor. O ar, o ambiente e a paisagem não são nada parecidos com os da Terra. Nesse momento, ele tem certeza absoluta. Está em outro mundo. Tomado pela empolgação, Nux começa a rir, acreditando que aquilo é exatamente o tipo de situação que só via em histórias. Ele volta para o quarto animado, se senta no chão e passa a esperar que algum poder especial apareça, como acontece nesses tipos de histórias. Ele aguarda por vários minutos, cheio de expectativa, mas nada acontece. Com o tempo passando e nenhum sinal de algo extraordinário, a empolgação vai diminuindo. Por um momento, ele até pensa em fazer algo arriscado para forçar esse despertar, mas rapidamente desiste, percebendo que isso não faz o menor sentido. Sem nada acontecer, Nux acaba aceitando que talvez não tenha recebido nenhuma habilidade especial. Desanimado, ele começa a pensar que seu destino será levar mais uma vida comum, mesmo em outro mundo. Porém, tudo muda quando ele encontra um espelho no canto do quarto. Ao olhar para o próprio reflexo, ele fica chocado ao perceber que agora é muito mais bonito do que antes. Essa descoberta muda completamente seus planos. Em vez de aceitar uma vida comum, ele decide, de forma impulsiva, que vai usar sua nova aparência para tentar viver com conforto, encontrando alguém que cuide dele e lhe dê uma vida fácil. Nux passa alguns minutos admirando sua nova aparência no espelho, observando o próprio rosto de vários ângulos. Ele percebe que agora tem cabelos longos e escuros, pele clara, traços bem definidos e olhos dourados que chamam muita atenção.
Mesmo com alguns machucados visíveis, ele acha que está bonito demais, e acredita que essa combinação de beleza com um corpo aparentemente frágil pode abrir muitas portas para ele nesse novo mundo. Animado com essa ideia, ele começa a pensar em como vai usar essa nova aparência para conseguir uma vida confortável. No entanto, logo percebe algo estranho. Os machucados pelo corpo, ele se pergunta por que estaria ferido, já que acordou ali sem entender o que havia acontecido antes. Como também não recebeu nenhuma habilidade especial nem lembranças do antigo dono daquele corpo, ele cria suas próprias teorias, imaginando que talvez outras pessoas tenham sentido inveja da sua beleza. Enquanto pensa nisso, ele sente uma forte fome. Ao olhar ao redor, encontra algumas frutas parecidas com pêssegos sobre a mesa. Acreditando que não devem ser perigosas, ele decide comer. O sabor lembra o de maçã verde, e ele acaba devorando tudo rapidamente. Apesar de não matar totalmente a fome, aquilo ajuda bastante mesmo sem saber que aquela quantidade de comida já era considerada muito para o antigo dono daquele corpo. De repente, o clima muda, alguém bate à porta, e, logo em seguida, ela é aberta de forma brusca. 3 homens de aparência intimidadora entram no quarto. Um deles, que parece ser o líder do grupo, pergunta se Nux já tomou sua decisão, e se está pronto para ir com eles. Nux não responde de imediato, ele apenas encara o grupo com firmeza, sem demonstrar medo. O líder estranha essa reação, repete a pergunta com mais peso na voz, e Nux, depois de um breve silêncio, responde que sim, que vai com eles. Quando o homem com a cicatriz repete a pergunta sobre Nux estar disposto a ir com eles, agora com um tom mais sério, Nux responde rapidamente que sim, mesmo sem fazer ideia de para onde está sendo levado. Ele acredita que, se aqueles homens realmente quisessem fazer algo ruim com ele, já teriam feito ali mesmo. Além disso, ele sabe que não teria como enfrentá-los. Então aceitar parecia a opção mais lógica. Surpreso com a resposta tão rápida, o líder do grupo entrega a Nux uma garrafa com um líquido roxo estranho e manda que ele beba. Sem fazer perguntas, Nux toma tudo de uma vez. O gosto é amargo, mas logo uma sensação de energia quente percorre seu corpo. E todos os machucados em seu rosto desaparecem como se nunca tivessem existido. Mesmo sem entender o que acabou de acontecer, ele segue com o grupo. Depois de um tempo caminhando, eles chegam a um prédio grande e imponente, totalmente diferente da casa simples onde Nux estava. O lugar é feito de mármore branco e transmite uma sensação de importância. Embora ele não consiga ler o que está escrito na fachada, percebe que se trata de um local muito relevante. O grupo entra no prédio e é guiado até uma sala especial. Uma criada bem elegante abre a porta e observa Nux com leve surpresa, antes de voltar ao seu olhar sério. Dentro da sala, um homem bem vestido, com aparência de comerciante importante, está sentado de forma tranquila. Ele se apresenta como Elton Painton, o líder da guilda dos mercadores. Elton pergunta se Nux sabe por que foi levado até ali. Confuso e com medo de dizer algo errado, Nux acaba reagindo de forma atrapalhada, sem uma resposta clara. Mesmo assim, Elton continua e revela que Nux chamou a atenção de uma figura muito importante, a Viscondessa Felberta. Segundo Elton, essa nobre deseja que Nux passe a servi-la de forma pessoal. Ao ouvir isso, Nux fica completamente chocado, mas por dentro, a notícia o deixa extremamente animado.
pois ele vê isso como uma grande oportunidade para mudar de vida. Ao ver a reação de choque de Nux, Elton parece satisfeito e pergunta se ele está pronto para conhecer a Viscondessa Felberta. Nux aceita na hora, mas sugere que talvez devesse se preparar melhor e comprar roupas mais adequadas para causar uma boa impressão. Ele já começa a pensar em como agradar essa figura importante. Elton, porém, discorda. Ele explica que a Viscondessa tem preferência por alguém com aparência mais frágil e simples, e acredita que exatamente o jeito atual de Nux será o que mais vai chamar a atenção dela. Nux aceita essa explicação com seriedade, como se estivesse refletindo profundamente sobre aquilo. Depois disso, tudo acontece rápido. O grupo se organiza e, após uma longa viagem de carruagem, Nux finalmente chega ao local onde irá conhecer a Viscondessa. Ao ficar frente a frente com Felberta Alvey, ela imediatamente se anima ao vê-lo. Com um sorriso confiante, ela se apresenta e diz que foi ela quem o adquiriu da guilda de mercadores. A partir daquele momento, Nux passaria a viver sob sua proteção e seguir suas ordens. Ela fala isso de forma direta, mas também descontraída. Nux, no entanto, fica completamente parado, olhando fixamente para frente, em silêncio total. A Viscondessa até se sente um pouco envergonhada com o olhar dele e pergunta se ele tem alguma dúvida, mas ele continua sem responder. As pessoas ao redor estranham a situação, só que Nux nem percebe, porque algo muito mais importante está acontecendo. De repente, uma espécie de tela aparece diante dos olhos dele, acompanhada por um som estranho. Nux finalmente recebe aquilo que estava esperando desde que chegou a esse mundo. Um sistema especial acaba de ser ativado. Ele mostra os dados básicos do seu corpo, como força, agilidade, resistência, inteligência e outros atributos. Também informa que ele ganhou pontos extras para melhorar essas características. Além disso, o sistema apresenta uma habilidade inicial ligada à sua interação com outras pessoas, algo que pode gerar vantagens conforme ele cria vínculos mais próximos. E, para completar, o sistema revela que ele poderá evoluir e ganhar grandes benefícios ao longo do tempo, dependendo de quem estiver ao seu redor.